Bem-vindos ao canal Imersão na História. Aqui, vamos explorar as histórias e culturas do mundo antigo, de forma nunca vista. No vídeo de hoje, vamos falar sobre os antigos romanos. Você provavelmente já ouviu falar sobre o Império Romano como um grande império militar e político. Mas você sabia que os romanos também eram mestres da engenharia e da tecnologia? Em nosso vídeo, vamos explorar 18 tecnologias romanas que poderiam ter alimentado a Revolução Industrial. Vamos mostrar como essas tecnologias eram avançadas para a época e como elas poderiam ter mudado o mundo se tivessem sido desenvolvidas ainda mais. Então, se você está interessado em aprender mais sobre a tecnologia romana, fique conosco e inscreva-se no canal Imersão na História e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E não se esqueça de deixar um like para nos ajudar a crescer. Vamos lá! Os antigos romanos são frequentemente acusados de terem copiado as tecnologias de outros povos e apenas as terem refinado. Mas isso não é verdade. A maioria das invenções romanas eram puramente romanas. O concreto romano. O concreto romano era um material de construção muito avançado para sua época. Ele era mais durável do que o concreto moderno e podia ser usado para construir estruturas subaquáticas muito grandes. O segredo da durabilidade do concreto romano era a adição de cinzas vulcânicas à mistura. As cinzas vulcânicas reagiam com a cal viva para formar um material muito forte e resistente à água. O concreto romano era usado para construir uma variedade de estruturas, incluindo estradas, pontes, aquedutos, templos e edifícios públicos. Algumas das estruturas romanas feitas de concreto ainda estão em pé até hoje, incluindo o Coliseu, o Panteão e o Porto de Cesareia. Hoje, algumas empresas de concreto estão tentando recriar o concreto romano usando cinzas de carvão. Essas cinzas oferecem as mesmas propriedades do concreto romano, mas são mais baratas e têm um impacto ambiental menor. É fascinante ver que os romanos estavam tão à frente de seu tempo com o concreto. Eles criaram um material que ainda é usado hoje, e que continua a ser um modelo para os engenheiros e arquitetos modernos. Os aquedutos romanos. Notavelmente, os antigos romanos eram mestres engenheiros, e seus aquedutos são um exemplo impressionante de seu talento. Esses sistemas gigantescos de canais e túneis transportavam água potável para as grandes cidades do Império, desde Roma até Cartago. Um dos aquedutos mais famosos é a Água Cláudia, que fornecia água a Roma a partir de uma fonte a 69 km de distância. O aqueduto tinha 63 km de extensão, incluindo 16 km de canais elevados e 47 km de túneis escavados sob a terra. Em seu ponto mais alto, o aqueduto chegava a 33 metros de altura. Outros aquedutos romanos eram ainda mais impressionantes. O aqueduto que abastecia a cidade de Decápolis, na Síria, tinha uma seção de 106 km de extensão, escavada através de uma montanha. Esse túnel é o mais longo conhecido da antiguidade, e sua inclinação era extremamente baixa, de apenas 1 metro a cada 3,2 km. Aquedutos romanos também eram usados para irrigar campos e abastecer banhos públicos. O aqueduto de 50 km de extensão que abastecia o famoso Aquário de Cartago é um exemplo desse uso. Os aquedutos romanos são uma prova da engenhosidade e da capacidade de planejamento dos antigos romanos. Esses sistemas complexos e eficientes foram construídos para durar, e muitos deles ainda estão em uso hoje. Os edifícios romanos. Os antigos romanos eram mestres da engenharia e da arquitetura, e seus edifícios gigantescos são um testemunho de seu talento e habilidade. O Panteão, um templo romano, é um dos edifícios mais bem preservados do mundo antigo. Ele foi construído no século II d.C. e tem uma cúpula de concreto reforçado que mede 43 metros de diâmetro. Essa cúpula é a maior cúpula construída com esse material até hoje. Os banhos de Caracalla, por exemplo, concluídos em 217 d.C., cobriam uma área de 100.000 metros quadrados, o que é equivalente a 10 hectares. Eles tinham 40 metros de altura em algumas partes e ostentavam uma cúpula de cerca de 36 metros de diâmetro.
A Basílica de Machencio, o último grande edifício construído no Fórum Romano, foi concluído em 312 d.C. As paredes laterais deste edifício ainda sobrevivem até hoje e estão suspensas a 39 metros acima do nível do solo. O maior templo romano já construído, o Templo de Júpiter em Heliópolis, também conhecido como Baalbek, ainda tem algumas de suas colunas gigantes de pé. Elas têm 20 metros de altura e 2,5 metros de largura, sendo as maiores colunas já construídas na antiguidade. Não sabemos ao certo como os romanos conseguiram erguer essas colunas gigantes. Especula-se que eles devem ter construído um guindaste muito capaz para este propósito, a fim de poder erguer essas colunas maciças, que pesam dezenas de toneladas cada uma. Os blocos mais pesados da parte sobrevivente do templo pesavam até 100 toneladas métricas e precisavam ser erguidos a 20 metros acima do solo. Esse é um feito realmente incrível de engenharia. Uma nota interessante é que a parte inferior do Templo de Júpiter foi construída em uma plataforma. Essa plataforma contém algumas pedras ciclopes verdadeiramente gigantescas, algumas delas pesando 800 toneladas. É bastante desconhecido como essas pedras tão massivas foram movidas nos tempos antigos. Para tornar ainda mais impressionante, na pedreira próxima foram encontradas pedras onde a extração já havia começado pesando 1.200 toneladas e uma até 1.600 toneladas métricas. No entanto, essas pedras foram deixadas na pedreira. É com absoluta incredulidade que vemos quais incríveis feitos de domínio da construção os romanos eram capazes. Levantar tais pedras representaria um desafio tecnológico até hoje. Os arcos romanos. Outro marco da engenharia e arquitetura romana está ligado a um de seus maiores avanços, que foi a compreensão da capacidade de suporte dos arcos. Os arcos são estruturas curvas que transferem o peso de uma carga para os seus pilares de sustentação. Isso permite que os arcos suportem grandes cargas, mesmo quando são construídos com materiais leves. Os romanos usaram arcos em uma ampla variedade de estruturas, incluindo aquedutos, pontes, edifícios e até mesmo monumentos. Um exemplo notável da capacidade de suporte dos arcos romanos é a Ponte de Alcântara, na Espanha. Esta ponte, construída no século I d.C., possui arcos de quase 29 metros de largura e 45 metros de altura. A Ponte de Alcântara é tão sólida que pode suportar uma carga de até 52 toneladas métricas. Isso significa que até mesmo alguns tanques militares modernos poderiam passar por essa ponte sem fazê-la ruir. Os arcos romanos são um exemplo da maestria da engenharia e da arquitetura deste povo. Eles permitiram que os romanos construíssem estruturas que ainda hoje são impressionantes. Os domos romanos. Os antigos romanos realmente se destacavam, e seus domos são um exemplo disso. Os domos eram edificações de luxo construídas para as famílias ricas romanas. Eram tipicamente construídos em torno de um pátio interno, e tinham uma variedade de quartos, incluindo um triclinium, que é uma sala de jantar, um tablino, que é uma sala de estar, e um átrio, que é uma sala principal. Um exemplo notável de um domo romano é a Casa de Vênus. Ela foi construída no século I d.C. e está localizada no Palatino, em Roma. Ela é muito conhecida por seus mosaicos coloridos e suas pinturas murais. Os domos romanos eram um símbolo de riqueza e status. Eles eram construídos com os melhores materiais disponíveis, e eram decorados com obras de arte e artesanato. Essas edificações eram um exemplo da sofisticação e do luxo da cultura romana. Os anfiteatros romanos. Os antigos romanos foram um ponto fora da curva, e seus anfiteatros são um exemplo disso. Os anfiteatros romanos eram estruturas circulares ou ovais construídos para sediar eventos públicos, como combates de gladiadores, venationes, que eram os combates entre homens e animais selvagens, e execuções. O anfiteatro romano mais famoso é o Coliseu. O início da construção foi no século I d.C. por ordem do imperador Vespasiano, e foi concluído posteriormente por seu filho, Tito. O Coliseu tem 189 metros de comprimento, 150 metros de largura e 57 metros de altura. É cercado por uma parede de 57 metros de altura.
A parede externa sozinha é estimada em 100 mil metros cúbicos de pedra de travertino, mantida junta por 300 toneladas métricas de grampos de ferro. O Coliseu podia acomodar cerca de 50 a 80 mil espectadores, o que o tornava um dos maiores edifícios do mundo antigo. A disposição dos assentos era tão organizada que o Coliseu podia ser evacuado em apenas 10 minutos. O Coliseu é um dos monumentos mais emblemáticos de Roma e um dos mais populares destinos turísticos do mundo. O Coliseu é um exemplo impressionante da engenharia e da arquitetura romana. Ele foi construído com materiais duráveis e foi projetado para ser funcional e eficiente. Ele foi um modelo para a construção de estádios modernos no início do século XX. Mais uma vez, os engenheiros e arquitetos modernos se inspiraram na tecnologia romana antiga. As estradas romanas. Os antigos romanos foram geniais, e sua rede de estradas foi um exemplo disso. As estradas romanas era vasta e abrangente, conectando as 113 províncias do Império. Essa rede era essencial para o comércio, a comunicação e a defesa do Império. As estradas romanas eram construídas com materiais duráveis, como pedra e concreto. Elas eram bem pavimentadas e tinham um declive suave para facilitar o transporte de mercadorias e pessoas. Ao longo das estradas, havia muitos postos de fiscalização, estações de correio e até alojamentos para viajantes. Isso permitia que as pessoas viajassem com segurança. A rede de estradas romanas foi uma conquista notável que teve um impacto profundo na história. Ela ajudou a facilitar o comércio e a comunicação, e ajudou a unificar o Império. A rede de estradas romanas começou a se deteriorar após a queda do Império, no século V d.C. Isso foi devido a vários fatores, como a falta de manutenção e a instabilidade política. Levaria 1000 anos até que a infraestrutura da Europa voltasse a atingir níveis de avanço tão elevados. A rede de estradas romanas foi um legado duradouro que continua a inspirar engenheiros e arquitetos até hoje. A mineração romana. Os antigos romanos conquistaram riquezas inigualáveis, e sua mineração é um exemplo disso. Os romanos precisavam de grandes quantidades de minério de ferro para produzir aço, e também de ouro e prata para suas moedas. Eles mineravam em uma escala tão vasta que poderíamos realmente chamar isso de uma operação de mineração de nível industrial. Um exemplo notável da mineração romana é a região espanhola de León, onde fica a paisagem protegida das medulas. Esta paisagem é feita pelo homem, e é o resultado de 250 anos de mineração de ouro por parte dos romanos. Os romanos usavam uma técnica chamada lavagem de ouro, que envolvia a lavagem de grandes quantidades de terra e areia para extrair o ouro. Estima-se que 40 milhões de metros cúbicos de terra foram removidos da zona central da cordilheira durante esse período. O que podemos ver hoje é apenas uma pequena parte do que eram as montanhas medulas originais. Uma montanha inteira contendo 200 bilhões de metros cúbicos de material desapareceu completamente. Isso resultou na extração de pelo menos 1,65 milhões de quilogramas de ouro durante os 250 anos de atividade. Além disso, é importante mencionar que a técnica de mineração romana, conhecida como Ruina Montium, envolveu a construção de canais para desviar rios e afluentes para as montanhas medulas. A pressão da água foi usada para desmoronar as rochas e liberar o ouro. Essa técnica foi extremamente eficaz, mas também foi muito destrutiva para o meio ambiente. É notável que uma civilização antiga já tivesse tamanho impacto nos cenários. Isso mostra que os romanos estavam à frente de seu tempo em termos de engenharia e tecnologia. O computador romano. Quando pensamos em computadores, geralmente pensamos em máquinas complexas feitas de componentes eletrônicos. No entanto, os computadores existem há muito mais tempo do que isso. Em 1901, mergulhadores descobriram um dispositivo estranho em um naufrágio ao largo da costa da ilha grega de Antiquitera. Este dispositivo, conhecido como mecanismo de Antiquitera, é datado do 1º ao 2º século a.C. Embora tenha sido feito pelos gregos, é provável que tenha sido usado pelos romanos, pois a Grécia já havia sido anexada ao Império Romano.
O mecanismo de Antikythera é uma máquina complexa de engrenagens e rodas dentadas que se encaixam em uma caixa de 34 cm por 18 cm por 9 cm. É tão preciso que é considerado um dos mais avançados computadores analógicos já construídos. Os cientistas acreditam que o mecanismo de Antikythera era usado para prever a posição do Sol e da Lua, as fases da Lua, eclipses, ciclos de calendário e talvez até mesmo a localização dos planetas. O mecanismo de Antikythera é uma prova da avançada tecnologia romana. É um lembrete de que os antigos romanos eram mais do que apenas conquistadores e guerreiros. Eles também eram mestres da engenharia e da ciência. A taça de Licurgo romana. Os antigos romanos eram inusitados, e a taça de Licurgo é um exemplo disso. Esta taça, que data do século IV d.C., é feita de um tipo de vidro que aparece verde quando refletido, mas vermelho quando a luz passa por ele. Para criar este efeito, os romanos extraíram nanopartículas de ouro e prata extremamente pequenas, com apenas cerca de 70 nanômetros de tamanho, e as misturaram com o vidro. Ainda é desconhecido como os romanos conseguiram extrair essas partículas tão pequenas. É muito improvável que eles tivessem conhecimento real de nanotecnologia, mas eles entenderam que estavam extraindo algo muito pequeno e qual seria o efeito disso. A taça de Licurgo é um exemplo impressionante da tecnologia romana. É uma prova de que os romanos eram capazes de feitos notáveis, mesmo em um período de declínio do império. Além disso, é importante mencionar que a taça de Licurgo retrata uma cena da vida do rei Licurgo da Trácia, que foi punido por Dionísio, o deus do vinho, por tentar proibir o consumo de vinho. A taça está atualmente em exibição no Museu Britânico, em Londres. Sistemas de irrigação romanos. Os antigos romanos eram mestres da engenharia e da arquitetura, e seus sistemas de irrigação são um exemplo disso. Os romanos construíram uma vasta rede de aquedutos para transportar água de fontes distantes para as cidades e vilas. Esses aquedutos eram feitos de pedra ou concreto e podiam ter quilômetros de extensão. A água dos aquedutos era usada para irrigar plantações, abastecer banhos públicos e privados, e até mesmo para beber. Os romanos também desenvolveram técnicas de irrigação avançadas, como o uso de canais e valas para direcionar a água para as plantações. Essas técnicas ajudaram a aumentar a produtividade agrícola e a garantir o fornecimento de alimentos para a população romana. Um dos exemplos mais famosos de um sistema de irrigação romano é o Aqueduto de Segóvia, na Espanha. Este aqueduto foi construído no século I d.C. e é composto por 166 arcos de pedra. Outro exemplo notável é o Aqueduto de Roma, que fornecia água para a cidade por mais de 500 anos. Este aqueduto é composto por 11 aquedutos menores, que transportavam água de 11 fontes diferentes. Portanto, os sistemas de irrigação romanos foram uma importante inovação que ajudou a sustentar o crescimento do império. Eles são um exemplo da avançada tecnologia e engenharia dos antigos romanos. As cirurgias romanas. Os antigos romanos não deixavam por menos quando o assunto estava ligado à medicina, e suas cirurgias é um exemplo disso. Os romanos basearam seus conhecimentos em trabalhos anteriores do lendário Hipócrates, mas avançaram para um nível desconhecido anteriormente no mundo antigo. Eles usavam uma variedade de procedimentos cirúrgicos, usando muitos tipos de instrumentos diferentes, como pinças, bisturis e catéteres. Havia até mesmo formas de cirurgia plástica, onde as deformações podiam ser revertidas ou diferentes partes do corpo podiam ser remodeladas para alcançar um padrão de beleza. Havia até procedimentos para remover cataratas, tratar batalhas complicadas e muito mais. Cláudio Galeno foi um verdadeiro pioneiro da medicina romana. Ele descreveu muitos tipos diferentes de doenças, feridas e males, e como tratá-los de maneiras muitas vezes surpreendentemente modernas. Alguns médicos romanos até se especializaram em anestesiologia. O opiáceo de milho era frequentemente adicionado ao vinho, e um anestésico local usado na cirurgia era uma mistura de pedra manfítica e sementes de dificulite moídas e espalhadas nas áreas que seriam submetidas à cirurgia.
A medicina romana era bastante impressionante e certamente muito mais avançada do que a medicina medieval posterior. A evolução industrial romana. Os antigos romanos eram mestres da engenharia e da tecnologia, e sua evolução industrial é um exemplo disso. Os romanos construíram um complexo de moinhos de água em Barbegal, na França, durante o século II d.C. Este complexo foi projetado para abastecer os 40.000 habitantes da cidade com farinha para o preparo de pão. O complexo de Barbegal era composto por 16 rodas d'água, que eram usadas para girar um sistema de pedras moedores. A força da água era convertida em uma escala verdadeiramente industrial, rendendo incríveis 4,5 toneladas de farinha todos os dias. Este complexo é um exemplo impressionante da capacidade dos romanos de usar a energia hidráulica para fins industriais. É possível que, se os romanos tivessem continuado a desenvolver esta tecnologia, eles poderiam ter alcançado uma revolução industrial muito antes do que aconteceu na Europa medieval. Além dos moinhos de água, os romanos também construíram enormes rodas d'água chamadas nórias. Embora nenhuma tenha sobrevivido desde a época romana, elas são retratadas em vários mosaicos. As nórias eram usadas para bombear água para irrigação, abastecimento de água e outras aplicações. Acredita-se que as nórias medievais de Hamar sejam uma evolução direta das rodas d'água da era romana. A tecnologia da roda d'água romana também foi adotada na era medieval pelos monges. Eles construíram sobre esta tecnologia, a refinaram e isso contribuiu de alguma forma para ajudar a desencadear a Revolução Industrial. Portanto, podemos dizer que, apesar de os romanos não se industrializarem, sua aplicação industrial da tecnologia da roda d'água contribuiu de alguma forma para acender uma industrialização muito tempo depois de seu império ter caído. Moinhos de água gigantes romanos. Os moinhos de água gigantes já são um pouco extintos, então isso aqui certamente será do seu agrado. O matemático e engenheiro grego Herón, que viveu na era imperial romana de Alexandria, a capital intelectual do império, foi um inventor talentoso que inventou muitas máquinas surpreendentes. Em uma de suas invenções, ele usou a energia do vapor para criar movimento mecânico. Ele encheu um recipiente esférico com água e o aquecia com fogo. O vapor resultante saía através de dois orifícios curvos, dispostos de forma a converter o movimento do vapor em um movimento circular. Este dispositivo pode ser considerado um precursor do motor a vapor. No entanto, infelizmente, Herón não viu o potencial por trás desta invenção e só a viu como um brinquedo divertido. Só podemos especular o que teria acontecido se ele tivesse entendido o potencial de sua invenção. Talvez os romanos tivessem desenvolvido a tecnologia do motor a vapor e alcançado uma revolução industrial muito antes do que aconteceu na Europa medieval. Autônomos romanos. Herón não se limitava à engenharia e matemática. Ele também era um inventor brilhante, e suas invenções incluíam os primeiros autônomos conhecidos. Esses autônomos eram basicamente algum tipo de precursor de robô. Eles eram controlados por um sistema de engrenagens e cordas, e podiam realizar tarefas simples, como andar, girar ou abrir portas. Um dos autônomos mais famosos de Herón era uma figura de um homem que poderia andar por conta própria. A figura era controlada por um sistema de engrenagens e cordas, que era movido por um peso dentro do corpo da figura. Outro autônomo famoso de Herón era um sistema de abertura de porta automatizado. Esse sistema era usado em um templo, e fazia com que as portas do templo se abrissem magicamente, sem a intervenção humana. Herón também construiu o que pode ser entendido como computadores programáveis. Esses computadores eram controlados por um sistema de cordas e nós, que podiam ser usados para operar figuras em um teatro. As invenções de Herón eram impressionantes para a época, e demonstram sua grande capacidade de inovação. Ele é considerado um dos maiores engenheiros e inventores da história. Plataforma giratória de jantar de Nero. Nero, um dos imperadores romanos mais extravagantes, era conhecido por sua ostentação. Um de seus projetos mais ambiciosos foi a construção de uma plataforma giratória de jantar no Monte Palatino. A plataforma era circular e tinha cerca de 10 metros de diâmetro.
Era feita de madeira e sustentada por uma série de engrenagens e rolamentos. A plataforma era movida pela força da água, que era bombeada por escravos de um rio próximo. Os convidados de Nero podiam sentar-se na plataforma e desfrutar de uma vista panorâmica de Roma. A plataforma girava lentamente, dando aos convidados a sensação de que estavam flutuando sobre a cidade. A plataforma de jantar giratória de Nero era uma demonstração impressionante da engenharia romana. Era uma máquina complexa e sofisticada que exigia um alto nível de conhecimento e habilidade. A plataforma foi construída por volta do ano 64 d.C., depois do grande incêndio de Roma. Nero foi acusado de ter causado o incêndio, e sua reputação ficou manchada. Após sua morte, em 68 d.C., a plataforma foi abandonada e caiu em ruínas. Em 2009, a plataforma foi descoberta por arqueólogos. Isso foi uma surpresa, pois os historiadores acreditavam que a plataforma havia sido destruída. A plataforma giratória de jantar de Nero é um lembrete do poder e da riqueza do Império Romano. É também um exemplo da sofisticação da engenharia romana. Fogo grego. Os antigos romanos inventaram várias tecnologias militares avançadas, incluindo o fogo grego. Essa arma foi usada pelos romanos orientais a partir da segunda metade do século VII, e foi uma das armas mais poderosas da época. O fogo grego era uma mistura inflamável que podia ser lançada de navios ou catapultas. Era difícil de apagar com água, e podia causar grandes danos. O fogo grego foi desenvolvido por um artífice chamado Calínico, que fugiu de sua cidade natal, Heliópolis na Síria, dos invasores muçulmanos. A receita exata do composto usado para alimentar a chama ainda é desconhecida, mas acredita-se que incluía petróleo, resina e outras substâncias inflamáveis. O fogo grego foi usado com grande sucesso pelos romanos orientais contra os muçulmanos. Em 678 d.C., o fogo grego foi usado para ajudar a repelir um ataque muçulmano a Constantinopla. Em 718 d.C., o fogo grego foi usado novamente para ajudar a defender a cidade de um cerco muçulmano que durou quase um ano. O fogo grego foi uma arma essencial para a defesa do Império Romano do Oriente. Ele ajudou a proteger a cidade de Constantinopla de invasões estrangeiras e ajudou a preservar o império por séculos. Vidro flexível. Os antigos romanos eram visionários, e sua criatividade não tinha limites. Uma das invenções mais misteriosas do Império Romano é o vidro flexível, também conhecido como vitrum flexile. A história do vidro flexível é contada por vários autores antigos, incluindo Plínio, o Velho, Isidoro de Sevilha e Petronius. Segundo essas histórias, um inventor romano apresentou uma tigela de vidro ao imperador Tibério. A tigela era tão flexível que podia ser dobrada sem quebrar. A história do vidro flexível é considerada por muitos historiadores como uma lenda. No entanto, um recente estudo científico sugere que a tecnologia para fazer vidro flexível era de fato possível na época dos romanos. O estudo realizado por um grupo de pesquisadores da Universidade de Oxford sugere que o vidro flexível poderia ter sido feito usando uma mistura de areia base, borato de sódio e borato de potássio. Esses compostos, quando aquecidos a altas temperaturas, podem formar um vidro flexível com propriedades semelhantes ao vidro borosilicato moderno. Se a história do vidro flexível for verdadeira, seria mais um exemplo da criatividade e da inovação dos antigos romanos. O vidro flexível teria aplicações revolucionárias em uma variedade de campos, como arquitetura, engenharia e artes. Chegamos ao final de mais essas eletrizantes curiosidades onde exploramos 18 tecnologias romanas que poderiam ter alimentado a Revolução Industrial. É claro que não podemos saber com certeza o que teria acontecido se essas tecnologias tivessem sido desenvolvidas ainda mais. Mas é certo que os antigos romanos eram mestres da engenharia e da tecnologia, e suas invenções ainda nos impressionam até hoje. Obrigado por assistirem esse episódio e até as próximas curiosidades aqui no seu canal, Imersão na História.